Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Queridos amigos e irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, envolvendo a cada um de nós, os nossos lares, os nossos labores, o nosso meio, a todos aqueles casos difíceis, onde as nossas mentes, os nossos pensamentos de extrema grandeza e amor por todos aqueles que desvelamos, possam envolvê-los com muito carinho, com muita luz, com muita alegria, para que os corações possam estar felizes nesses momentos de grandes provações, mudanças e transformações em nossas existências e em nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar sobre o Evangelho do Mestre Jesus, aprender deste Evangelho em que o Mestre sempre nos traz, através dos seus postulados, conhecimentos que fazem alterar as condições da nossa existência, da nossa vida, para que nós possamos nos tornar melhores, para que nós possamos ser melhores nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, na condução das nossas existências, nesta grande escola de oportunidades que o Pai nos permite habitar, para melhorar a nossa condição de evolução, a nossa condição em progresso, para momentos melhores e mais felizes e para que nós possamos, através deste caminho, desta verdade, desta vida empreendida pelos ensinamentos de Jesus, galgarmos esses espaços dentro dos nossos caminhos para chegarmos mais próximos do Pai Criador. Nós sempre estamos aqui a estudar o Mestre Jesus porque Ele é a base da nossa doutrina. E quando nós dizemos que Ele é a base da nossa doutrina, nos recordamos e até trouxemos aqui para que nós possamos elucidar uma mensagem de Emmanuel que faz uma relação entre o Mestre e o Apóstolo. O Mestre Jesus e o apóstolo, no caso, Allan Kardec. Ele nos relata assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus o mestre, Kardec o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec
é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Essa é uma mensagem antiga, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nada mais, nada menos de quem? Emmanuel, nos trazendo essa correlação entre o mestre e o apóstolo, entre Jesus e Kardec. E quando nós estudamos aqui na doutrina espírita o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz todos esses postulados das passagens do Mestre Jesus, nós nos reavivamos e aprendemos com estas passagens, com estas lições que o Mestre nos traz, através da sua própria passagem por este plano, conhecimentos fundamentais para entendermos as verdades, mudarmos a condição das nossas vidas neste caminho que empreende uma luz, uma energia, uma força maior que vai nos remeter àquele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui em vida, que é o nosso Pai Criador, a sabedoria divina, aquele que nos dá todas as oportunidades para progredir, como os vimos até através da mensagem, conhecendo este plano e outros mundos dentro do nosso processo de existência e tendo através da reencarnação as oportunidades divinas de muitas vezes e quantas vezes forem necessárias progredirmos e aprendermos e progredirmos em vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos traz uma passagem das mais lindas, todas são, mas essa passagem é uma daquelas que a gente, quando lê, se emociona, quando estuda, cala os corações e as nossas mentes ficam sensíveis para promover em nós mesmos a mudança que Jesus, nesta mensagem, nesta passagem, nesta lição, nos mostra com sabedoria o quanto e como devemos agir e fazer por nossas existências. A passagem que eu vou ler na íntegra para vocês, ela é curtinha, e depois fazemos os nossos comentários, fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirde, vos medirão também a vós.
Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Em tão pouco te condenarei. Vai e não peques mais. Fantástica, né? Jesus na sua condição espiritual, moral, agia numa condição sem se alterar, sem se horrorizar, sem acusar ninguém, sem tentar convencer ninguém. Ele simplesmente, pela sua condição, pela sua maturidade espiritual, moral, ele orientava, perquirindo as mentes para a mudança das suas próprias atitudes. Agia este mestre nos mostrando e deixando claro o poder da indulgência, de poder agir, onde nós possamos estar dentro de uma condição em que nós estamos ainda em desenvolvimento e, portanto, podemos errar, cometer enganos dentro das nossas condições, omissões dentro das nossas vidas, porque ainda estamos em desenvolvimento e tanto é necessário ainda que possamos nos aprimorar como Ele próprio, para agirmos como Ele agiu neste momento em que querido se colocou numa situação em que Ele, na sua supremacia espiritual, ali demonstrou com clareza, tranquilidade, sem acusar ninguém, sem colocar a alguém uma outra contraposição, explicou, colocou de uma forma em que todos entenderam aquilo, sentiram pelas suas próprias atitudes que não era daquela forma como deveriam agir. Esta passagem é muito importante porque ela nos traz um conceito de renovação do perdão, da mudança de nós mesmos, da indulgência de saber perdoar as culpas, os erros, a clemência, a misericórdia, as ofensas de outrem para com nós mesmos. Mas, como também o mestre entendia, e hoje nós estudando a doutrina espírita, estudando aqui estes postulados tão importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso, podemos perceber ainda que através das nossas imperfeições, das nossas mazelas, das condições infelizes ainda que nos aguçam o orgulho e a vaidade, nós ainda cometemos essas asperezas de agir ainda criticando, apontando, condenando, desejando punir, em função ainda da nossa inferioridade, das nossas imperfeições. Nós ainda muitas vezes, diante das situações que se sobrepõem ou que se colocam diante dos nossos caminhos no dia a dia, das nossas existências, nós agimos dessa forma. Bem verdade que quando caímos em si e vemos que cometemos um engano, cometemos um erro, fomos omissos, então queremos o clamor do perdão,
da benevolência daqueles para com o qual ocasionamos esta situação. Sempre agimos assim a nosso favor e até mesmo intimamente para conosco, querendo esta clemência, querendo este perdão, para que nós possamos prosseguir e dar contas, das nossas ações de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas muitas vezes, quando isso acontece com outros, quando isso acontece com outrem, nós ainda pelas nossas imperfeições e imaturidades agimos contrariamente, condenando, punindo, agindo de forma contrária, até mesmo aquela que gostaríamos que não fossem feitas para conosco, justamente para atender às nossas necessidades íntimas. E a indulgência, ela se traz de uma forma muito importante, porque quando nós entendemos todo esse procedimento através das ações de Jesus, nós entendemos que nós não temos que agir contra o outro, mas sempre a favor do outro, em todos os momentos das nossas existências, porque nós estamos aqui todos juntos no mesmo processo de vida para nos resgatarmos, para nos progredirmos, para nos evoluirmos juntos perante a tantas condições necessárias que ainda se fazem prementes nesse processo, dessa etapa das nossas vidas, do qual nós estamos aqui, dentro deste plano, envolvido com companheiros nossos que estão aqui no mesmo campo familiar, no mesmo campo social, no mesmo país, neste mesmo plano de vida, para galgarmos novas condições neste processo de evolução individual e coletiva, da qual o Pai nos permite a existência atual. Perdoar é fundamental não somente para conosco quando erramos, mas com aqueles que também cometem os mesmos erros e enganos que nós também cometemos. Se não tivermos a parcimônia para com aqueles que também cometem os erros, como é que poderemos pedir a nosso favor a mesma condição, se nós não estamos assim delegando, auxiliando, entregando àqueles que nos permitem também errar perante a nós mesmos as mesmas necessidades. Nós estamos todos aqui, meus irmãos, na mesma condição, com as mesmas oportunidades. Ninguém de nós ainda atingiu a maturidade espiritual de tal forma a estar alheio a todas as condições das quais nós enfrentamos no plano de vida do qual nós aqui estamos. Por isso, o perdão tem que ser premente, como nos diz Jesus no Evangelho, 70 vezes, 7 vezes e tantas vezes quantas forem necessárias, devemos perdoar, porque nós estamos aqui numa condição ainda inferior e imperfeita, buscando condições para entender até mesmo este mestre, que através dos seus postulados nós às vezes temos tanta dificuldade de apreender e colocar em prática na mudança das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas condições melhores de vida, para sermos a mudança através de nós mesmos e ação para o mundo do qual nós estamos inseridos, agindo como verdadeiros cristãos e dando os exemplos melhores que possamos realizar e empreender através das nossas atitudes para um mundo melhor, para uma nova condição. Por mais que estejamos um pouco melhor, há muito por ser feito e por apreendermos neste mundo. O aprendizado dos postulados de Jesus mostram o quanto ainda nós temos que evoluir. O caminho de mudanças tem começo, meio e continuidade através de nós mesmos. Não tem fim, não para nunca. Tudo quanto nós estamos aprendendo através deste mestre, dos seus postulados, das suas ações, das suas atitudes, do empreendimento da sua sabedoria, nos momentos mais difíceis, diante das dificuldades mais clementes e interpostas nos caminhos do qual ele, quando esteve aqui, buscou exemplificar, e em momento algum com a sua fé ligada ao Criador esmureceu.
é a verdade para os nossos tempos, em todos os tempos. Nós estamos aqui buscando este Mestre para compreendê-lo, porque ele é o caminho que nós precisamos seguir para chegarmos às outras etapas de condução das nossas existências e das nossas vidas. Ele é a oportunidade de nós começarmos a nossa transformação íntima, interna, que parte de nós mesmos, através de nós mesmos, para a mudança que vamos proporcionar àqueles que estão conosco em todos os campos da vida. É através do trabalho íntimo e constante, na busca da verdade, que este Mestre cala os nossos corações, empreendendo pelos seus caminhos de vida e a própria vida, através da nossa existência, que nós vamos entendendo e caminhando e prosseguindo e buscando objetivos que nos levem à realidade das nossas existências. Num compromisso de entender o porquê das nossas vidas e caminharmos sedentos para o Pai Criador, para aquele que nos dá vida, para transpormos todas as condições e sem o instrumento do perdão, isso fica muito difícil. Perdoar é algo que temos que praticar em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes, não somente para conosco, mas para com todos os fatos e ações que decorrem das nossas relações com aqueles que convivem e que participam da nossa existência nesse momento. Perdoar é um ato do qual nós temos que usar como uma bandeira que vai nos conduzir num processo de envolvimento com o amor, a fé e a caridade para uma construção de uma vida verdadeira, sem aquelas condições infelizes do orgulho, da vaidade e de tantos outros descaminhos que só atrasam o nosso processo de vida e nos permitem ficar mais latentes as condições do plano, da qual nós temos que buscar nos desvencilhar, da qual nós temos que buscar outras condições para chegarmos a outros meios de vida, levarmos uma bagagem que vai ser toda construída através do nosso amadurecimento moral, espiritual, que é para onde nós vamos carregar esta bagagem quando desta vida desencarnarmos e retornarmos à pátria espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos retornar. Porque a vida material, ela cessa com a matéria, mas o espírito continua. E o Pai, na sua infinita sabedoria, nos permitirá retornar outras vezes, quantas forem necessárias, para que assim possamos buscar o aprimoramento em outras etapas, em outros meios, em outras oportunidades. Numa existência, por mais que nós possamos fazer, por mais que nós possamos empreender, nos faltará muito ainda, principalmente quando nós nos deparamos com os postulados do Mestre Jesus, estudando com afinco e buscando entender e depois colocar nas nossas práticas diárias, na mudança das nossas ações, transformando as nossas atitudes no empreendimento de nós mesmos. E quando nós buscamos empreender Jesus nas nossas vidas, compreendendo os seus postulados, nós vemos o quanto é difícil, diante das nossas imperfeições e das imperfeições ainda que o mundo ainda está suscetível. Nos entendem de forma errônea. Nós até mesmo, às vezes, esmurecemos na implementação daquele postulado na nossa vida. Mas, com o tempo, com a perseverança, com a vontade maior de vencer todas essas vicissitudes, nós percebemos que
Este exemplo de Jesus, quando ele se torna um exemplo em nós mesmos, ele vai abrindo novos caminhos no nosso plano de vida e no plano das nossas existências para uma condição melhor de nós mesmos, do meio do qual nós estamos ali vivendo, habitando com todos aqueles que estão nas mesmas condições em que nós nos encontramos. E assim tornamos as oportunidades mais evidentes para uma mudança, para uma transformação maior, melhor, mais intensa em todas as nossas vidas. O Mestre Jesus realmente toca os nossos corações. Ele realmente é a oportunidade de seguirmos um caminho que vai ser mais rápido quando nós o empreendermos através dos seus ensinamentos, da sua exemplificação. Não será fácil, é mais difícil, mas seguiremos mais retos, em linhas retas, e não dando tantas e quantas voltas nós damos muitas vezes por fazer mau uso do nosso livre-arbítrio, optando por caminhos que estão muito ligados às questões do plano de vida que nós estamos aqui inseridos, da matéria pela matéria, e deixando de largo as oportunidades do progresso espiritual, do desenvolvimento moral, que nós estamos aqui para realizar, para fazer, para empreender em todos os momentos das nossas vidas, para que assim nós possamos chegar ao Pai Criador, levando aquela bagagem necessária para quando lá em outras etapas estivermos, como nos diz aqui a mensagem de Emmanuel, conhecemos outros planos de vida, outros mundos, outras moradas na casa do Pai, como Jesus também nos dizia. Queridos amigos e irmãos, empreender as nossas mudanças de atitudes, as nossas transformações íntimas, profundas, diárias, necessárias, não é tarefa fácil, mas o Mestre também não teve tarefa fácil por aqui. Ele, quando esteve aqui entre nós, suplantou todas as condições pela fé, pelo amor que ele tinha no Criador. E nos deixou este legado, nos deixou esse aprendizado. E quando nós empreendemos os nossos aprendizados através desse Mestre e mudamos, porque sentimos que estes ensinamentos fazem mudar os nossos corações, a nossa mente e o nosso espírito, as nossas condições perante o mundo também mudam. A nossa fé fica mais solidificada no Criador. A nossa esperança aumenta em grandes proporções. A nossa caridade para com o próximo não tem tamanhos. O amor em vida por todos os casos difíceis, necessários, importantes, onde como cristão nos fizermos presentes, será de um tamanho gigantesco, porque o Mestre Jesus não tem fronteiras e nos deixou um exemplo, um legado para que nós possamos seguir em todas as oportunidades, em todos os momentos da nossa existência, para uma vida melhor, para momentos melhores, para a oportunidade desse Espírito eterno em evolução, que neste momento ocupa o momento da vida atual, mas que, liberto, caminhará por novas etapas dentro do processo de evolução eterna pelo qual o Pai nos criou. Mas, por ora, nos liguemos a esta passagem do Mestre Jesus e com indulgência nos perdoemos pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, para que possamos seguir adiante e possamos promover também o perdão a todas as falhas, a todas as condições adversas dos nossos irmãos, daqueles que estão vivendo conosco neste mesmo plano de vida, para que eles também, assim como nós, possam ter as oportunidades que nós vamos ter através do perdão para galgarmos novas etapas, novos momentos de nossas vidas. E não vamos esquecer das palavras do Mestre Jesus. Vai, não peques mais.
Olha que oportunidade Ele deu para aquela que se encontrava naquela condição. Não é? E quantas vezes nós não fomos perdoados, quantas existências esse Mestre nos deu oportunidade, através deste Criador que nos dá a vida em todos os momentos incansavelmente, por diversas oportunidades para resgatarmos aquilo que deixamos de largo e empreendermos novos caminhos pela esperança, pela fé e pelo amor. Que Deus, na sua infinita bondade e amor, nos permita sempre termos as oportunidades de estarmos aqui estudando estes postulados do nosso Mestre Jesus, para entendermos que este caminho, esta verdade, esta vida através dele é o nosso modelo de existência dentro deste plano, para seguirmos adiante, para continuarmos e seguirmos em frente sempre, fazendo, aprendendo, compreendendo aquilo que Ele nos ensinou, para seguirmos sempre fortes, firmes, disciplinados na busca do Pai Criador. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e vamos nos perdoar. E perdoar a todos aqueles que errarem diante de nós, pois todos nós estamos aqui no mesmo caminho. Nós estamos aqui todos juntos para juntos conquistarmos outras etapas dentro das nossas existências. Que assim seja. Que Deus ilumine os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que estão junto conosco para seguirmos mais uma vez durante mais esse período das nossas vidas. Que assim seja.